Fala galerinha do UAU! Vamos dar continuidade à nossa série, vamos falar sobre lei de Ohm e sobre resistores. Quem não sabe o que é um resistor? Resistor é um componente eletrônico que a gente inventou para criar resistência no nosso circuito. A gente calcula a resistência que a gente precisa para determinada função e usa um resistor do valor da resistência. E a lei de Ohm é a relação mais importante que a gente tem na eletrônica que relaciona a corrente, tensão e a resistência de um resistor. Vamos ver o que é isso. Galera, primeiro eu vou mostrar para vocês quais são os símbolos dos resistores. Um resistor pode ser desenhado com o símbolo europeu ou com o símbolo americano. Aqui no All Electronics a gente vai usar o símbolo europeu, tá bom? Porque eu odeio o símbolo americano. Quem quiser o americano pode usar à vontade. Um problema, pessoal, é que essa aula ela necessita de um conhecimento sobre fontes que eu vou dar no próximo vídeo. Então, primeiro eu preciso fazer uma afirmação e preciso que vocês confiem em mim. Isso aqui é uma fonte de tensão, tá bom? E uma fonte de tensão, ela sempre vai ter nos seus terminais a diferença de potencial V. Se esse V, por exemplo, for 3 volts, sempre entre os dois terminais dessa fonte eu vou ter 3 volts de diferença de potencial. Quem não viu, é importante assistir a aula passada para entender o que é o potencial elétrico. Então, galera, digamos que eu tenha uma fonte ligada num resistor. A gente tem então uma fonte de 10 volts ligada em paralelo com um resistor de 10 ohms. Primeiramente, galera, ligação em paralelo. O que vai acontecer nos terminais desse resistor? Vão ter sempre a mesma tensão que a tensão da minha fonte. Por quê? Porque essa ligação é feita com um fio e no fio não tem perda de potencial. Porque o fio é um condutor perfeito, na teoria, né? Se aqui, nos dois terminais da fonte, eu estou gerando 10 volts de potencial e eu liguei com fios aqui nesse resistor, aqui em cima desse resistor, eu vou ter 10 volts também. E essa ligação direta, onde os dois terminais estão ligados juntos, ó, esse terminal do resistor está diretamente ligado na fonte e esse outro diretamente ligado na fonte, se chama uma ligação em paralelo. Uma coisa a gente sabe e é meio lógico, né? Como eu tenho uma fonte que está gerando uma diferença de potencial e como eu tenho uma passagem para corrente, né? Eu tenho um cano aqui, o meu encanamento, vai circular a corrente nesse circuito. E na engenharia eletrônica a gente diz que a corrente circula do positivo para o negativo. Então vamos desenhar a corrente aqui em cima desse circuito. A corrente vai sair do polo positivo até o polo negativo. Esse é o caminho que a corrente vai fazer, vai sair da fonte, passar pelo resistor e voltar para a fonte, né? Aqui vai estar passando uma quantidade finita de corrente, que a gente vai chamar de corrente I. Então essa corrente em vermelho é a corrente I. Por que é uma quantidade finita? Porque tem um resistor no circuito. E o resistor cria resistência. Resistência à passagem da corrente. Então eu vou ter uma corrente passando que vai ter um valor X. Porque o meu resistor está se opondo a uma passagem infinita de corrente, que é o caso da gente ligar em curto. Se eu ligasse essa fonte em curto aqui, a minha corrente seria teoricamente infinita. Bom, galera, a gente tem 3 variáveis nesse circuito e uma delas a gente não sabe. A gente sabe que a fonte tem 10 volts, sabemos que o resistor tem 10 ohms e sabemos que está passando uma corrente I. Mas quanto vale essa corrente I? Aqui que entra a lei de Ohm. A lei de Ohm vai sempre relacionar tensão, corrente e resistência em cima de um resistor. E a fórmula da lei de Ohm ela é muito simples, vou escrever para vocês verem. V é igual a I, R. V igual a I, R. A corrente que passa pelo resistor multiplicado pela resistência dele me dá a diferença de potencial em cima dele. Ou, se eu rearranjo a fórmula, eu posso descobrir a corrente sabendo a tensão e sabendo a resistência. E é isso que a gente vai fazer aqui. A gente tem 10 volts, tem 10 ohms e podemos descobrir a corrente I. 10 volts é igual a corrente que circula no circuito e multiplicado pela resistência de 10 ohms. Para resolver isso aqui, cada um tem o seu método, né? Pode usar álgebra, pode usar o que quiser, pode multiplicar os dois lados, dividir os dois lados por I, pode fazer o que quiser. Mas uma coisa que a gente vê aqui é lógico, 10 é igual a I vezes 10, né? Então, logicamente, I é 1 ampere. Quem tiver dúvida disso, faz o cálculozinho aqui que vai perceber. Bom, uma coisa deu para notar, sempre que a tensão for igual à resistência, eu vou ter 1 ampere. E essa é outra definição do Ohm, é 1 volt por 1 ampere. Isso é 1 ohm. Digamos agora que o nosso resistor é de 20 ohms, vamos ver o que vai acontecer. Quando o meu resistor for de 20 ohms, a gente vai ter 10 igual a I
vezes 20. E daqui a gente tira que a corrente que vai circular agora não vai mais ser de 1 ampere, e sim meio ampere, que é logicamente igual a 0,5 ampere. O que a gente percebeu aqui? Eu aumentei a resistência e a corrente diminuiu. Isso não é lógico, pessoal. Se eu aumentei a resistência, eu aumentei a oposição à passagem de corrente. Tá mais difícil circular a corrente pelo circuito e circulou metade, né? Por que circulou metade quando eu dobrei o resistor? Porque olhando diretamente para essa fórmula, a gente percebe que a relação entre corrente e tensão no resistor vai ser sempre linear. Então a curva de tensão e corrente de um resistor vai ser sempre uma reta. Vendo esse gráfico fica evidente, né? Conforme eu aumento a tensão, eu tenho um aumento em corrente. Então se eu tenho uma tensão X aqui, eu vou ter tal corrente. Se eu tenho uma tensão 2x, eu vou ter o dobro de corrente. Essa inclinação alfa aqui, se eu tiro o arco tangente dela, tangente na menos 1, vai ser a resistência do meu circuito. Eu posso também fazer a derivada dessa reta aqui, que vai me dar também a resistência do circuito. Mas fica mais fácil a gente ver que a tangente menos 1 de alfa é igual a R. Isso aqui é matemática profunda, não é o objetivo do nosso canal, né? A gente consegue perceber que quanto mais eu aumentar o R, né, do meu circuito, menos corrente vai passar. E quando que vai passar zero de corrente? Quando que não vai passar corrente? Quando a minha resistência for infinita. Quando o meu R for infinito, a oposição à passagem da corrente é infinita e nenhuma corrente vai passar. Esse circuito aqui se comporta como um circuito aberto, porque a oposição à passagem da corrente é infinita, é máxima. E a corrente não vai ter por onde passar. Um outro caso especial é quando o R começa a ficar muito baixo perto de zero. Quando o meu R tende a zero, a minha corrente vai tender ao infinito. Por quê? Porque eu não estou fazendo mais oposição, né? O meu R está tendendo a zero, está sendo muito próximo de zero. Eu estou me opondo cada vez menos à passagem de corrente. Como essa fonte do nosso circuito é uma fonte de corrente ideal, ela pode fornecer toda a energia do universo. Então, se eu não me oponho à passagem de corrente, se a minha resistência tende a zero, vai passar uma corrente infinita. Vocês conseguem perceber isso? É lógico que isso é só no nosso modelo ideal, aqui na vida real não é assim, né? Vamos ver esses casos matematicamente rapidinho. Eu tenho por definição que V é igual a IR, né? Então eu posso rearranjar para descobrir a corrente. Vamos lá, a V sobre R. Então para descobrir I eu uso V sobre R. Vamos analisar o caso em que a resistência tende ao infinito. Quando eu divido alguma coisa pelo infinito, dá zero, né? Isso aqui significa o quê? Se eu divido algo por algo muito grande, eu vou ter um valor muito próximo a zero. Na engenharia isso aqui vai dar um limite, que é I vai ser igual ao limite de quando o R tende ao infinito de V sobre R. Isso aqui é igual a zero. E vocês podem encontrar essa matemática em livros de cálculo 1. E no caso em que a gente tem um resistor muito pequeno, ou seja, no limite, lá quando eu estou muito próximo da minha tendência e eu estou tendendo a zero, a divisão de alguma coisa por um valor muito próximo de zero vai dar infinito. Aqui a gente conclui o seguinte: um circuito aberto é equivalente a um resistor infinito e um curto-circuito é equivalente a um resistor de 0 ohms. Para vocês nunca mais esquecerem essa relação, dá para usar um truquezinho da pirâmide. Isso aqui é muito besta, mas eu vou falar para vocês. Quero descobrir V, I vezes R. Quero descobrir I, V sobre R. Quero descobrir R, V sobre I. Pronto, acabou. Vocês nunca mais vão esquecer a lei de Ohm. Então vou fazer o último exercício para acabar a aula de hoje, que foi bem simples. Eu tenho um resistor de resistência 32 ohms. E por esse resistor, eu medi que está passando 3 amperes. Bom, está passando 3 amperes nesse circuito. Eu não tenho a mínima ideia de onde é que está ligado esse resistor, mas eu sei que nele está passando 3 amperes. Com essas duas informações, eu posso saber qual é a diferença de potencial em cima desse resistor. E é muito simples, é só aplicar a lei de Ohm. O potencial em cima do resistor vai ser I, a corrente que passa por ele, vezes a resistência dele. Isso aqui vai dar 96 volts. Então eu sei que em cima desse resistor, obrigatoriamente, tem que ter 96 volts para poderem passar 3 amperes. Legal?